Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana a todos nós. Chovendo, tá marcando até uma intensidade maior nessa chuva. Tomara que não seja nada que possa gerar problemas, mas no final de semana já tá marcando calor para que a gente possa aproveitar bastante. Bom, dito isso, nesse vídeo a gente precisa falar sobre nomes que estão surgindo. E o momento ele é de especulações, mas a gente precisa, como já estamos acostumados aqui no canal, trazer o que é real, o que não é real, o que existe interesse, o que não existe, o que tem negociação, o que não tem negociação, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Então alguns nomes surgiram, como o do Gabigol, na imprensa lá de Minas. Surgiu o nome também do Gabriel Talhari, do Juventude, do Cauli, do Bahia, do Gabriel Menino também. E a gente precisa falar sobre cada um deles, porque eu fui atrás da informação sobre cada um desses nomes. Precisamos falar sobre Mano Menezes e o desfecho próximo, e precisamos falar aqui também sobre o zagueiro que pode sair do Grêmio nesse final de temporada ou início já do próximo. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like. Já na arrancada, te inscreve no canal, ultrapassamos a marca dos 70 mil inscritos, vamos a mais, entra aqui no canal, confere se está inscrito, se não for, se inscreva. Também ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. O Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, que é a mais bela praia gaúcha. Chegou a época do calor, do verão, tá quase, né? Bom, tá indo pra praia? Muita gente já tá indo pra praia, então passa lá no Crepe do Alemão, vale a pena conhecer. É top, muita tradição. Crepe do Alemão, várias opções de crepes salgados e doces. Avenida Beira Mar de Torres e o telefone da teleentrega tá na tela. O Alemão e toda a família lá, todo mundo é gremista como a gente. Vai lá no Crepe do Alemão, tenho certeza que tu vai gostar muito. Crepe do Alemão. Olha só, primeiro ponto. Gustavo Martins, há uma sinalização de um clube turco, não sabemos exatamente qual clube ainda, mas um clube turco interessado na contratação do Gustavo Martins. O jogador poderia se transferir já neste final de ano ou início do próximo, mas essa proposta, obviamente, precisa ser formalizada. Ela está sendo preparada e deve chegar nos próximos dias nas mãos do presidente Odorico Roman e de todo o seu departamento de futebol. Uma investida na casa dos 3,5 milhões de euros. 3,5 milhões de euros pelo zagueiro Gustavo Martins. Isso dá em torno aí de 30 e alguma coisa milhões de reais, um pouco menos do que isso, né? Na verdade, um pouco menos que 30 milhões de reais, não cheguei a fazer a conversão exata antes do vídeo, mas é por aí. Sempre depende ali da cotação. Será que vale pelo Gustavo Martins? Eu acho que ele vale mais. Sinceramente, acho que ele vale mais. Mas para realmente valer mais, precisa jogar mais. E o Gustavo Martins só não jogou mais, ou um dos principais pontos que fizeram ele não jogar mais, foi a questão das lesões. Quando ele teve a oportunidade de ganhar uma sequência, ele se lesionou. Aconteceu isso em diferentes momentos. Hoje ele é titular pelas lesões do Noriega e do Balbuena, mas hoje ele é titular. Né? No início da temporada, se ele conseguisse firmar, fazer partidas seguras, né, ter bom desempenho, talvez ele firme a condição de titular. Mas é uma questão que o Grêmio vai ter que observar quando essa proposta chegar, porque o Grêmio tem muitas dificuldades financeiras. Nós chegamos a falar sobre isso no vídeo anterior aqui do canal em relação ao Alisson, né? A proposta que chegou para o atacante. Aliás, um abraço aqui para o Eduardo Picão, que descobriu que o clube que fez a proposta pelo Alisson foi o Aston Villa. Uma proposta bem superior, né? Na casa dos 12 milhões de euros, mas aí nós estamos falando de um atacante que naturalmente se valoriza mais. A nova direção vai ter que fazer a avaliação. Gente, o Grêmio precisa de dinheiro, mas o Grêmio precisa de dinheiro para pagar as contas. Não adianta vender os jovens para contratar bagres, que foi o modus operandi da direção do presidente Alberto Guerra. Ele vendeu, por exemplo, o volante Kaique lá para o Dallas dos Estados Unidos, podia ser o nosso primeiro volante. Poderia ser o parceiro ideal do Arthur, ou pelo menos estar sendo preparado para isso. Não, ele foi vendido e o valor, ou pelo menos parte dele, foi utilizado para a contratação do Kiki Oliveira. Ou seja, jogamos dinheiro no lixo. Então esse é um cuidado importantíssimo que a nova direção precisa ter.
Hoje se define a situação do técnico Mano Menezes, e pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento, não se sabe exatamente ainda o horário da reunião da nova diretoria com o Mano Menezes. Mas ontem, lá na posse, os dirigentes foram perguntados sobre isso e foram muito discretos, cautelosos, dizendo que tem muito respeito pelo Mano, que gostam do Mano e que precisavam conversar com ele e que a partir de amanhã, quarta-feira, na entrevista coletiva de apresentação do Departamento de Futebol, essas informações seriam mais detalhadas. O que me parece isso? Fazendo uma leitura pela minha experiência e das informações que a gente recebe dos bastidores. Me parece que essa direção não quer mesmo o Mano Menezes, até porque ela já fez uma proposta ao Luiz Castro, né? Já recebeu uma contraproposta, já fez uma outra intenção de valores, negocia, já se aproximaram muito mais, já avançou consideravelmente, né? Reiterando aqui a informação. Então o Mano Menezes não é o nome da vez. Mas me parece que ele talvez nem fique como um plano B. Que a nova direção hoje, numa reunião, avise ele que valeu, obrigado pelos serviços prestados, mas não daremos continuidade ao trabalho. Isso me parece muito claro pelos movimentos feitos até agora, não é muito difícil de concluir isso. Agora, pode ser que a gente se surpreenda, pode ser que a nova direção tenha recebido de última hora alguma sinalização do Luiz Castro, que ele não venha, ou que ficou difícil, ficou caro, etc. E daqui a pouco eles vão no Mano Menezes. Eu acho, repito aqui, né, já falei várias vezes, que a nova direção precisa ter convicção na escolha. Não dá pra, vamos pegar o Mano Menezes mesmo porque foi o que sobrou. Porque não sustenta, porque daí vai ter que demitir daqui a pouco em março, abril, na primeira sequência de tropeços, porque já não confia no trabalho dele. Então, o treinador escolhido, a direção precisa confiar plenamente, confiar no trabalho, confiar na ideia para dar continuidade, porque o Grêmio vai passar por problemas ao longo do ano, todos os clubes passam, Palmeiras passa, Flamengo passa, quem dirá o Grêmio, né? Então não dá para ficar trocando de treinador na primeira sequência de resultados ruins. E isso também o torcedor precisa entender, o torcedor também precisa ter paciência com o treinador, seja ele qual for. Agora, é fato que o ambiente já não está mais favorável ao técnico Mano Menezes, que é o torcedor, de modo geral, já não tem paciência, não todos, e acho que nem é perto de todos. Eu acho que 70%, 75% da torcida, talvez, não queira mais o Mano Menezes, mas ainda existe uma parcela ali de 30%, 25%, talvez um pouco menos, 20%, mas ainda já é algo expressivo, ainda gostaria do Mano Menezes. Mas a maioria, né, com vantagem boa, não quer o Mano Menezes. Então é complicado começar um trabalho nesse contexto. A diretoria teria que ter muita convicção, e não é o caso. Me parece que nessa reunião o Mano Menezes será avisado de que realmente não fica no Grêmio para a próxima temporada. Inclusive o próprio Mano já está entendendo dessa forma. Deveremos ter algo definitivo nas próximas horas ao longo dessa terça-feira. E obviamente que voltarei aqui para informar e detalhar, trazer bastidores e projetar o futuro. Vamos falar sobre alguns nomes, né, que começam a ser especulados, e é claro que o primeiro ponto a ser definido na nova diretoria é o treinador, né? O Paulo Pelaipe, executivo, já chegou, o Alex Leitão também já há algum tempo contratado, que é o CEO, né? O Pelaipe está trazendo um profissional também aí de mercado. Enfim, o Grêmio está se moldando de uma forma diferente, até porque teve a saída do Fernando Lázaro, né? Ele também estará não permanecendo no Grêmio, então o Grêmio precisa de um chefe ali para essa questão de mercado, né? De desempenho, etc., o que é importante, principalmente no que diz respeito às contratações. E essas contratações vão chegar, e o mercado já está bem aquecido, e o que acontece? Muitos jogadores são oferecidos, muitos jogadores interessam, e não é porque interessam que há uma negociação mais efetiva. Tem alguns casos que existe já uma sondagem, tem alguns casos que se abre sim uma negociação, como o do Everton, como o do Hulk, né? Tem alguns casos que não tem absolutamente nada, que às vezes ninguém sabe de onde surgiu o nome. Então, gente, existe muita coisa nessa parte do ano, muita coisa, e eu quero estar sempre aqui informando vocês daquilo que está ocorrendo, até porque as pessoas perguntam muito, surge um nome ali, outro nome aqui, né? Nome desse, daquele, ó, publicaram lá no Rio, publicaram em Minas, publicaram em São Paulo. E aí, é verdade? Não é? O que está acontecendo? Então, coloco aqui o compromisso de sempre apurar bem cada caso para trazer aqui para vocês a informação que eu consigo obter. Vamos ao primeiro nome, Cauli. Cauli é um nome que interessa ou não é um nome que interessa? Cauli é um nome bem avaliado. É isso que eu tenho de informação de uma forma bem objetiva. É um nome bem avaliado. É um nome que interessa a algumas pessoas do novo departamento de futebol do Grêmio. Mas não se tem uma conclusão de que realmente
esse é um nome que a gente tem que buscar, vamos atrás do Cauli. Não, é um nome bem avaliado. É um nome que está numa lista ali, né, que existe já há alguns dias, uma lista de vários nomes, incontáveis nomes, que eles entendem ser interessantes. Mas depois essa lista ela vai ficando mais enxuta, né, para que possa chegar nos nomes, né, fazendo um filtro de uma avaliação mais detalhada, né, daquilo que é possível também no aspecto financeiro. Ele é um jogador que é bem avaliado lá no Bahia também, né, mas não é um jogador assim que não sairia de jeito nenhum. Mas no Grêmio ele é apenas bem avaliado. O mesmo me disseram sobre o Gabriel Menino. Um jogador que se entende ser interessante para um setor que o Grêmio precisa reforçar, que é o meio-campo. Mas nada concreto, não há uma negociação nesse sentido. Eu não tenho informação se o Grêmio chegou a fazer sondagem pelo Cauli e pelo Gabriel Menino. Talvez tenha feito, eu não tenho essa informação, confesso para vocês. Gabriel Tagliari, do Juventude. Esse jogador, a informação que eu tenho, foi oferecido ao Grêmio. Foi uma informação que pintou lá pela Itatiaia, em Minas Gerais, que o Grêmio teria interesse, que o Grêmio teria aberto tratativas. Eu respeito, obviamente, posso eu estar atrasado na informação, mas a informação que eu recebi é que ele foi oferecido ao Grêmio e o Grêmio não deu sequer resposta, tá? Nem para sim, nem para não. O Grêmio só, beleza, obrigado, valeu. Agora dou a minha opinião particular. Acho muito fraco o Gabriel Tagliari, acho que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Grêmio. Fraquíssimo. Fez um bom término aí de Campeonato Brasileiro pela Juventude, mas numa boa fase, tá? Conheço esse jogador, ó, há horas. Fraquíssimo, não serve. E o Gabigol, para completar. Cara, o Gabigol surgiu esse papo num portal lá de Minas Gerais, de que ele tá saindo, muito provavelmente sairá do Cruzeiro. O Santos é o principal interessado, a tendência é que ele vá para o Santos, mas que o Grêmio e alguns outros clubes estariam de olho e pensando em fazer uma investida. Cara, falei com muita gente, todos me negaram veementemente isso, tá? Quando é um nome mais graúdo, assim, as pessoas, elas ou se calam quando tem alguma coisa, ou te confirmam quando tem alguma coisa, ou elas falam com veemência, ó, não tem nada. E claro que às vezes um ou outro nega com veemência porque não poderia vazar, isso acontece também. Mas nesse caso do Gabigol eu senti muita verdade, até porque eu conversei com vários. Todos falaram, não tem o menor cabimento, pode cravar que o Gabigol não vem pro Grêmio. Então foi só uma especulação que veio lá de Minas, mas não tem nada. Talvez o empresário dele tentando valorizar para facilitar uma saída do Cruzeiro, talvez seja isso. Não tem nada. Me garantiram que não tem nenhuma chance do Gabigol vestir a camisa do Grêmio. Beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.